Olá, quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, saudar você com o nome de Jesus, esse doce, maravilhoso, soberano nome, nosso Redentor. Quero te convidar a meditar na palavra do Senhor, como sempre temos orientado. Reúna aí os seus, procure tirar tudo que possa atrapalhar você agora a meditar na palavra do Senhor. Nós vamos, como temos feito nesses dias, essa série de sermões no texto de Mateus, quando Jesus nos ensinou a orar, e esse texto tão rico, tão cheio de tantas verdades para a nossa vida. Então traga tua mente, teu coração cativos a Jesus agora e vamos ouvir Deus falar conosco por sua palavra. Nós vamos mais uma vez ler toda a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, e vamos então refletir nesse bendito texto da palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Amado Senhor, nós queremos pedir Tua palavra, Teu consolo, Teu renovo, pedir, ó Deus, que o Senhor possa realmente incendiar os nossos corações, renovando a nossa fé, encher a nossa mente, o nosso coração com a Tua palavra, trazer o renovo de vida, Senhor, em nós, tanto que precisamos, nesses dias tão difíceis, Pai. Pedimos cura espiritual, emocional, que o Senhor nos livre da depressão, da ansiedade. Nós pedimos em nome de Jesus, fala conosco, visita cada lar, cada família, visita cada coração, cada pessoa, Senhor, em meio às suas grandes lutas e dificuldades. Eu peço que o nome de Jesus o Senhor visite cada pessoa que acompanha a reflexão desta palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino. Ensinou-nos Jesus a orar pedindo, clamando, não é? Pela presença, pelo reino. Quando nós pensamos em reino, às vezes pensamos naquelas batalhas medievais antigas, né? Naqueles castelos, naqueles cavalos, naquelas batalhas antigas. Ou pensamos hoje, né? na Guerra nas Estrelas, drones, não é? Mísseis teleguiados e toda essa guerra atual que nós observamos. O que Jesus quis nos ensinar? Venha o teu reino. Quais são as implicações desse ensino, dessa teologia tão rica para as nossas vidas? O clamor pela manifestação do reino. O clamor pela manifestação do reino. Primeiramente, quero observar com você aspectos importantes da teologia do reino de Deus. Quando a gente pensa no reino de Deus, como já abrimos aqui a reflexão, a gente nem sempre tem uma compreensão realmente clara. O que é o reino de Deus? Como se manifesta o reino de Deus? O que estamos pedindo realmente quando nós fomos ensinados por Jesus a clamar: venha o teu reino? Então, aspectos importantes da teologia do reino. O reino de Deus era o assunto central no ministério de Jesus. Ele proclamou o evangelho do reino e instruiu seus seguidores a fazerem do reino uma prioridade
em suas vidas. Vejam comigo Mateus 4, só voltando um pouquinho, Mateus 4, 23, nos diz aí: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o reino de Deus era assunto central no ministério de Jesus. Ele pregava o reino de Deus. Em Mateus 6,33, aí no capítulo que é a base da nossa reflexão, Jesus diz que justamente os discípulos deveriam ter aí como prioridade o reino de Deus em suas vidas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o buscar o reino de Deus, a primazia do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida é que venceria a ansiedade e todos os processos que dominam a nossa vida de forma longe dos propósitos de Deus. Ele contou parábolas sobre o caráter e o valor do reino, acusou os escribas e fariseus de impedirem os que queriam e procuravam entrar no reino, e após a sua morte e ressurreição, ele apareceu por 40 dias, dando aos discípulos instruções a respeito aí, do reino de Deus, instruções adicionais, quando Lucas, que escreve o texto aí de Atos, vai nos ajudar nesta orientação. Lucas, Atos 1, 2 e 3, que foi escrito por Lucas, Atos 1, 2 e 3. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, nós estamos observando aspectos do reino. Primeiramente, observamos o reino de Deus era assunto central no ministério de Cristo, como aí explanamos, E outro aspecto é o reino de redenção e o reino de salvação. O reino de Deus é presente e ele tem esse aspecto. Um dos aspectos é o aspecto da redenção e da salvação. Mateus 3, 2, Mateus 3, 2, nos diz aqui o Senhor Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o reino de Deus é o domínio de Deus. O reino de Deus é o controle, o domínio do Senhor. E nós estamos agora vendo esse aspecto, então, o aspecto redentivo, o aspecto de redenção, o reino de redenção. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus, a mesma coisa. E quando Jesus diz está próximo, é porque o reino estava próximo de uma forma muito especial na própria pessoa de Jesus. O Rei dos Reis estava ali convidando as pessoas: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de redenção, o reino de salvação. O meio de entrar nesse reino é o arrependimento. O arrependimento de um coração que busca o Pai, que busca a presença de Deus. Então, o reino de redenção que entra na vida daqueles que se entregam a Cristo, que têm as suas vidas nas mãos de Cristo. Lucas 17, 20, 21 nos diz que, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, como eles tanto imaginavam, uma aparência, um domínio político que desse poder político para eles. Nem dirão: ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. O reino de Deus está dentro em vós. Mas como nós sabemos, infelizmente, a maioria dos fariseus, a maioria rejeitou Jesus. João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas estamos falando que, a despeito da rejeição da maioria dos judeus, da maioria dos romanos, da maioria dos gregos, muitos receberam o reino por meio do arrependimento.
E eles usufruíram então da redenção que o Rei dos Reis veio trazer e que o reino se faz presente e está entre nós, nos convidando ao arrependimento, nos convidando a experimentar a bênção da redenção. Nesse sentido, o reino de Deus, presentemente hoje, um outro aspecto é que o reino de Deus está no coração dos crentes. Alguns fazem confusão aqui, porque o reino de redenção vem então trazendo arrependimento. Quando nos convertemos, entramos no reino, fazemos parte do reino, e o reino de Deus agora está no nosso coração, no mais interior da nossa vida. Como já vimos aqui, a vida cristã, ela acima de tudo é interior e ela é espiritual, e o reino de Deus domina, portanto, no centro da nossa existência. O reino de Deus está no centro da nossa existência, veja bem, mas não é apenas isso, é um dos aspectos. Alguns vão dizer que Jesus hoje está reinando espiritualmente, reinando então no coração dos crentes, e o reino em termos sobre as nações só será no futuro. É um equívoco, nós vamos mostrar aqui, mas nesse momento é importante observar esse aspecto tão sublime, tão profundo, tão tremendo do reino de Deus, que é o fato de que o reino de Deus se encontra de uma forma especial hoje no coração dos crentes. Romanos 14 nos diz aqui a palavra sobre essa verdade, que é muito importante você e eu gravarmos esta palavra, né? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui é uma palavra muito especial nessa reflexão teológica que estamos desenvolvendo, queridos. Venha o teu reino, venha o teu reino. Por N fatores, o reino de Deus que está no centro do coração dos crentes, também há uma luta, não é? Do inferno querendo dominar nosso coração, o coração dos crentes, o materialismo, o mundanismo, as perturbações, as preocupações querem dominar o centro do nosso coração. E se há uma palavra urgente para nós hoje é: o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é alegria, paz, justiça no nosso interior, não é? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Por que não é comida nem bebida? Jesus disse para a gente não se preocupar com essas coisas, porque o Pai sabe que os passarinhos precisam comer e muito mais valemos nós do que os passarinhos, e ele diz: não se preocupem com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o Pai cuida de nós. Então ele não quer que nós nos preocupemos com estas coisas. Mas o que era comida e bebida nos dias de Jesus, no contexto principalmente do Império Greco-Romano, não é? Era as orgias, era o hedonismo, o ventre, né? Comer e beber. Então comida, bebida com aquelas orgias é o que simbolizava justamente o reino deste mundo, ali no contexto do Império Greco-Romano. Aqueles imperadores, então, aqueles banquetes com muita comida, muita bebida e falta total de controle. Era assim que eles imaginavam, né, uma pessoa feliz, não é? Era o hedonismo, a filosofia do completo prazer, o epicurismo na interpretação hedonista, não é? De ter o prazer como centro, comer, beber, aquela mesa farta com toda orgia. Aquilo seria o sumo referencial de um rei que estaria dominando e feliz. Mas Jesus não é assim com aqueles que amam a Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é um aspecto do reino de Deus que você precisa abraçar, que você precisa renovar, pedir que Deus renove no seu coração. Esse aspecto do reino nós precisamos pedir: domina sobre nós, Senhor, domina sobre nós com tua justiça, com tua alegria, com tua paz no Espírito Santo.
Nós precisamos clamar: vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino com essa alegria, vem o teu reino com toda a justiça a favor daqueles que te amam, a favor do fraco. Venha o teu reino com a paz do Senhor, mesmo que em meio à guerra. O reino de Deus também é o governo de Deus sobre as nações. Esse é o ponto que eu disse que ia explicar um pouco mais. O reino de Deus sobre as nações não é apenas no Novo Testamento, não é apenas no futuro. O reino de Deus sobre as nações é o reino de Deus eterno. Êxodo 15, você pode acompanhar aí comigo, Êxodo 15, versículo 18. O Senhor reinará por todo sempre. O Senhor reinará por todo sempre, por toda a eternidade. Então, queridos, um dos grandes equívocos que nós temos tido no contexto de alguns irmãos, em termos da teologia do reino, é acreditar que hoje, porque Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, e jaz mesmo, Satanás sabia que ele não estava completamente errado quando ele disse para Jesus que, prostrado, se adorasse a Jesus, ele daria todo aquele poder que ele apresentou para Jesus, porque as nações têm se entregue ao poder do maligno, não é? Então, nesse sentido, a teologia explica que há um reino falso, mas real. Real no sentido de que ele existe, de que ele está aí, o reino maligno. Mas a pergunta que nós precisamos fazer, a despeito de Satanás também ter esse reino falso, em meio ao reinado de Deus, falso mas real, falso mas com poderes, com geografia, com corações que ele domina. Então, não é de tudo errado quando ele diz que tem domínio sobre tantas coisas, sobre as nações que se entregam justamente a ele, não é? Mas aí fica a pergunta: então quem reina é o diabo? Quem reina são as estruturas políticas sociais desse nosso tempo? Quem está reinando realmente? É o caos por causa da queda, do pecado? Então, o caos que também é real, esta nuvem escura, a morte, não é, que vai engolindo esse caos real por causa da queda, ele está aí presente também. Os poderes políticos, sociais, as estruturas estão aí também, não é apenas conspiração, estão aí. Os reinos deste mundo, com as estruturas, com a agência maligna de Satanás dominando este século, são questões reais, mas não implica que eles de fato dominam tudo. Quem domina a história é Deus, quem está conduzindo a história é Deus. No Apocalipse já vimos várias vezes dizendo que João viu um trono nos céus e nele assentado, alguém assentado, e quem está sentado é o Senhor. Isaías também, no ano da morte do rei Uzias, tempo de calamidade, de tristeza, mas ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. No Salmo 146:10 diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluias. O Senhor reina de geração em geração, aleluias. Glória ao nome do Senhor. Salmo 22:28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Satanás tem um poder limitado pela permissão de Deus nesse tempo. As nações que se entregam ao poder dele, de certa forma, estão debaixo do seu governo, mas acima de todas as nações, acima de todos os poderes, inclusive o de Satanás, está o Senhor no seu trono reinando. Nesse tempo da redenção, ele tem permitido tudo isso que nós vemos. O fruto da queda, essa nuvem escura, morte engolindo, destruindo, caos, Satanás, poderes, estratégias, homens com suas estruturas, mas tudo isso, queridos, debaixo da permissão e do controle do Senhor.
Cada um vai prestar contas diante do Rei sublime e supremo. Cada um, cada rei, cada anjo maligno, cada pessoa e Satanás vão prestar contas ao Rei dos Reis. Ele é o Senhor da história. Às vezes você vê a história, né? E às vezes entristecido, pensando que como se fosse um balaio de gato, né? Os gatos lutando ali, aquela bagunça. Deixa eu dizer uma coisa para você, de fato, nesse tempo do mistério da permissão de Deus, ainda não houve, Jesus disse, até a consumação dos séculos Ele estaria conosco. Ainda não veio a consumação dos séculos. Esse tempo é um tempo do já e ainda não, do reino que já está presente, salvando, redimindo, controlando o mal, controlando os poderes, mas também permitindo que o mal esteja agindo, permitindo que coisas ruins aconteçam, inclusive com pessoas boas. O Senhor, nesse tempo de redenção, tem paciência com tudo isso. E nos convida a ter um olhar mais amplo, um olhar mais, como nós falamos, a partir de uma cosmovisão bíblica, teológica, consistente. No caso nosso, a teologia reformada, a cosmovisão reformada, que se firma, portanto, nas Escrituras, nessa perspectiva que estamos falando. Deus reina sobre as nações. Anote esses textos, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Mas aí vem a pergunta, não é? Mas nesse tempo, Jesus estaria reinando só espiritualmente? Como é que essa questão do reino de Deus vai acontecer só no milênio, lá, numa perspectiva pré-milenista, em termos de escatologia? Pelo menos nessa brevidade de tempo aqui, eu quero destacar o reino de Cristo, presente e futuro. Veja bem, que é outro aspecto, né? Mais um aspecto do reinado de Deus, do domínio de Deus. Em João 18:36, um texto difícil, que eu quero trazer só uma palavra breve aqui. João 18:36, nos diz aí a palavra, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Esse texto, ele traz para alguns uma confusão, porque justamente vão dizer, não, o reino de Jesus não é desse mundo, é o reino espiritual, ele está reinando sobre a igreja, sobre os crentes, no coração, mas quem reina nesse mundo é o diabo, quem reina nesse mundo são as pessoas más que estão reinando. Nós já falamos que tudo isso está aí, mas Jesus, vamos observar que o que ele está dizendo? Que o reino dele não vem desse mundo. Não foi o Império Romano que deu poder para Jesus. O império dele, o reino de Cristo, não está limitado aos impérios deste mundo. É isso que ele está dizendo, porque se não observe, para corroborar a interpretação, o que está escrito aqui, 1 Coríntios 15, Cristo está reinando e julgando as nações. Cristo está reinando e julgando as nações. Então virá o fim, diz a palavra, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda autoridade e poder. Então existem domínios, todas autoridades, existem poderes nessa terra, poderes de homens, poderes de Satanás que estão agindo, mas ele vai destruir tudo isso. Virá o fim, quando houver destruído tudo, ele vai entregar o reino ao Pai. Olha o que o texto diz aqui, a palavra de Paulo aos Coríntios: pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele está reinando hoje, ele está controlando o que está acontecendo na face da terra. Cristo é o rei da história, Cristo é o rei, o reino dele não é deste mundo, não vem do poder de Satanás, não vem do poder dos impérios, não está ligado aos poderes políticos limitados deste mundo. O reino de Cristo é o reino eterno, glorioso, que se manifesta na sua pessoa acima de qualquer coisa, e esse reino está nele, está presente. Convém que ele reine, Entenda isso de uma vez por todas como cristão, de fé reformada, calvinista, presbiteriano. Jesus está reinando hoje. Só para vocês terem uma ideia, não é?
Quando Deus foi libertar Israel lá no Egito, aquela confusão toda, nós vemos a paciência e o amor de Deus naquele processo, só que chega um momento que a paciência de Deus é demonstrada, o cálice da paciência dele transborda e ele simplesmente leva o seu povo que passa ali com o pé enxuto no Mar Vermelho e ele destrói ali a estrutura do maior império do mundo daquele momento, que era o Império Egípcio. Simples assim, queridos. Deus permite Nabucodonosor depois levar Israel para o exílio babilônico. E a Babilônia cresce, toda a glória do Império Babilônico. Nabucodonosor enche de vanglória, de ufanação no seu coração. E Deus vem e faz ele se tornar como um bicho de um dia para o outro. Louco, monstruoso ele se tornou. Até que o seu coração se quebrantou e Deus o curou. Lá na Babilônia, Deus reina sobre as nações, Deus reina sobre os impérios. Não tem uma visão míope, porque aparentemente você e eu, às vezes nos assustamos com os poderes deste mundo, mas Deus está sentado no trono, convém que Ele reine, Ele está julgando as nações. E haverá então um reino glorioso e futuro, quando Jesus vai então inaugurar um novo tempo, sim, não é? Quando Ele voltará, e aí não haverá mais lágrima, nem luto, nem pranto, nem dores, porque tudo isso vai passar, e nós vamos experimentar o reino glorioso futuro, que é outro aspecto, outra faceta do reino que já existe, não é? O reino glorioso já existe, mas que por fim invadirá essa terra, haverá a consumação deste século e nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí, queridos, eu quero então trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida hoje. Primeiro, o reino de Deus e o ministério da igreja. A igreja não é o reino. A igreja não é o reino. A igreja católica, me perdoem aqui as pessoas que são da igreja católica, falam isso com respeito, mas há uma interpretação de que igreja e reino seja a mesma coisa. A igreja não é o reino, a igreja serve o reino. Ela é agente ativa do reino de Deus. Portanto, nós, membros do corpo de Cristo, somos agentes ativos do reino de Deus. O reino de Deus, então, não é comida nem bebida, o reino de Deus não são armas, o reino de Deus não é destruir nem matar ninguém, o reino de Deus é o reino que traz a mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A missão da igreja é proclamar o reino de redenção, para pessoa de direita, de esquerda, para pessoa de política A, B, pessoa nação A, nação B. O reino de Deus é maior do que tudo isso, e a visão do crente tem que ser maior do que essas estruturas e brigas políticas. O reino de Deus é maior e a preocupação do crente tem que ser proclamar o reino, viver o reino, ser um agente ativo do reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem, nós somos arautos do reino, proclamando: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. É urgente abraçarmos mais uma vez essa perspectiva. Venha o teu reino, ou seja, que venha o reino de Deus por meio da proclamação do Evangelho, por meio da igreja proclamando, como agente ativa do reino, proclamando o arrependimento, e aí clamamos: venha o teu reino, pessoas são salvas, e o reino de Deus entra no coração de pessoas e transforma o coração, a realidade e a vida dessas pessoas. Quando oramos, venha o teu reino, estamos pedindo: Senhor, reina sobre nós, domine sobre nós, sobre o nosso coração, sobre nossos pecados, sobre nossas lutas, reine sobre nossas dúvidas, reine sobre nossa família. Nesse mês que estamos celebrando a família, mais uma vez eu quero trazer uma aplicação muito especial. Como está a sua família? Vocês estão vivendo os valores do reino na sua casa? Estão vivendo a presença do reino, que não é nem comida nem bebida, mas que é alegria, justiça e paz no Espírito Santo, né? Então, que a alegria de Cristo entre na sua casa mais uma vez, que o poder do reino de Deus traga alegria, justiça, paz, esperança na sua casa, em nome de Jesus. Celebre o reino na sua casa, celebre o reino na sua vida. Você tem assumido o espaço como agente ativo do reino, enquanto clama para que o reino venha?
Então, esse espaço que estamos falando aqui é o espaço justamente que temos que assumir como agentes ativos do reino de Deus. Como já disse, essa perspectiva de que o reino é maior e de que nós temos uma missão maior do que qualquer outros confrontos, conflitos e lutas. A nossa maior batalha é a batalha do Evangelho. Agentes ativos do reino de Deus. Assuma o seu espaço. O reino de Deus, quando você clama, venha o teu reino, a primeira coisa que você deve pensar é, estou eu que estou clamando para que o reino venha, proclamando esse reino, o arrependimento, a oportunidade de que pessoas entrem, adentrem, sejam salvas por esse reino? Você tem agido de acordo com os valores do reino no seu coração e nas suas atitudes concretas do cotidiano? Nós estávamos falando no discipulado nessa semana, e eu disse que ia tocar nisso nessa mensagem, essa questão do empresário, do funcionário público, do estudante, do seminarista, não é? Todas as áreas da nossa vida devemos viver, como Jesus disse, a primazia do reino. Primeiro a justiça do reino, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A primazia do reino é ter o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas deixa eu explicar uma coisa aqui muito importante, principalmente para os empresários. Como eu já disse, a igreja não é o reino. Então, ter a sua vida, a sua empresa sendo guiada pelos valores do reino, não é o fato do pastor ir lá e pôr o dedo na sua empresa, mexer com a sua empresa, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas você, como líder, como cristão, como servo, como agente do reino de Deus, deve administrar as políticas, os aspectos financeiros, administrativos, tudo o que concerne a vida dos seus funcionários com os valores do reino de Deus, com os valores do reino de Deus, proclamando, vivendo. Na hora que mexe com dinheiro é com os valores do reino, na hora que mexe com funcionário, com situações graves, sempre estou eu agindo como agente ativo do reino de Deus. Outro aspecto ainda extremamente importante, queridos, se o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, não é comida e nem bebida, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Nós nascemos e tomamos um banho cultural do que sejam os valores, do que sejam caminhos que norteiam a vida. E muitos destes aspectos que entram na nossa existência e formam a nossa cosmovisão, muitas vezes são de políticas extremamente antibíblicas, correntes extremamente antibíblicas. E eu não vou falar aqui de corrente A ou B, de direita ou de esquerda, para que você, maduro com a sua mente, com a sua consciência, possa avaliar, porque eu não estou falando em si de política aqui no púlpito. Eu estou falando de cosmovisão bíblica reformada. Estou falando de reino de Deus. Preste atenção, qualquer valor de qualquer linha político-filosófica, de qualquer cosmovisão, que choque com a visão do reino, você precisa questionar seriamente as linhas políticas. Não importa se vem desde a infância, se você aprendeu e reaprendeu verdades, contextos, afirmações, crenças, precisam ser questionadas por essa pregação. Venha o teu reino, Senhor, na minha mente, na minha filosofia, na minha política, nas minhas decisões, na minha família. Sem isso, queridos, não tem sentido dizer venha o teu reino. Nós seremos pessoas, ainda viveremos uma dicotomia. Eu sou um crente dentro da igreja e na política eu sou outra pessoa. Na vida financeira eu sou outra pessoa. Na sexualidade eu sou outra pessoa. Venha o teu reino em todas as áreas da minha vida. Venha o teu reino sobre nós. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê essa paz do reino, que o Senhor te dê a alegria do reino, que o Senhor te dê a justiça do reino na sua casa, na sua vida, por onde você caminhar. Abrace o reino de Deus, não é comida nem bebida, ele está em vós, está em vossos corações, e a alegria, paz, justiça no Espírito Santo. Que o poder do reino te visite e que você abrace essa oração, clamando venha o teu reino e assumindo que você é agente ativo do reino de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, um texto tão rico que Tu nos deste, Senhor,
para clamarmos: venha o teu reino. E aí nós temos que compreender essa teologia do reino, as dimensões do reino, as implicações do reino, tudo que tu nos revelaste mais uma vez na tua palavra nesse momento. Agora, Senhor, ilumina mesmo nossas mentes e corações, nesses dias em que precisamos olhar para o Senhor, em que o Senhor está reinando, ainda que tudo diga não, ainda que tudo diga que não, o Senhor está reinando. Mesmo que a morte esteja aí presente, mas o Senhor está sobre ela reinando. E para o crente a própria morte se torna apenas um partir e estar com Cristo. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Pai, fala comigo, fala com o teu povo, aplica essa palavra nos nossos corações. Faz-nos agentes vivos no reino mais uma vez. Viver para o reino, viver todos os dias, em todas as áreas, em todos os momentos, viver para o reino de Deus, para o reinado de Deus, para o domínio de Deus. Venha o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.